Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos aqui no nosso programa hoje, véspera de Natal, conversando com vocês a respeito de câncer de rim. Hoje o nosso programa vai ser a respeito de câncer no rim. Talvez vocês achem um tema um pouco pesado para o dia de hoje, mas é um tema real. E cada vez nós temos visto cada vez mais o aumento desse tipo de tumor. Os fatores de risco são o cigarro, assim como também para o câncer de bexiga, o fumo, o tabaco aumenta em 3 vezes o risco de câncer no rim. A primeira atitude é parar de fumar. Os agentes cancerígenos que estão na fumaça do cigarro são altamente lesivos para o sistema urinário, tanto bexiga quanto rim. A obesidade, devido a alterações hormonais, também é um risco para câncer no rim. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um fator de risco para câncer no rim. A hipertensão, infelizmente, força o rim. Os fatores hereditários, quando existem mais de uma pessoa com câncer no rim na família, grande chance de outro membro da família desenvolver câncer no rim. As síndromes genéticas, existe uma síndrome que gera alterações no gene von Hippel-Lindau. É uma mutação genética que pode levar a câncer no rim. Quais são os tipos de tumor de rim? 70% dos tumores renais são de carcinoma de células claras. Nós temos visto muito esse tipo de carcinoma. Carcinoma de células claras, porque no microscópio as células são claras. 15% dos casos são de carcinoma papilífero e 15% dos casos são de outros tipos de carcinoma, como o carcinoma cromófobo, né, que são fracos, não são tumores muito agressivos. O tumor sarcomatoide, o câncer de ducto de Bellini, esse é um tipo raro de câncer de rim, mas extremamente agressivo. E os oncocitomas, que na verdade são tumores benignos do rim. Mas esses todos juntos representam apenas 15% dos tumores renais. Quais são os sinais e sintomas? Então, no início, não existem sintomas. A maior parte dos tumores renais são assintomáticos e são achados ocasionais de uma ultrassonografia do abdômen, que é feita de rotina. Todos nós devemos fazer pelo menos uma vez por ano. O diagnóstico só é feito com uma lesão acima de 10 centímetros. Menos de 10 centímetros muitas vezes não é visível. Como eu já disse, são descobertas feitas nos check-ups de rotina. Um dos sintomas que aparece em 40% dos casos a 50% dos casos é sangue na urina, que nós chamamos de hematúria. Então, toda vez que se tiver sangue na urina, ir ao médico, procurar fazer pelo menos uma ultrassonografia do aparelho urinário. Muitas vezes a hematúria é microscópica, não se dá para ver no vaso, mas dá para ver no microscópio no exame de urina tipo 1. Toda vez que tiver um exame de urina com hematúria, tem que se investigar problemas na bexiga e também no rim. Os tumores, quando eles estão grandes no rim, eles invadem a raiz nervosa, né? Porque o tumor do rim, a localização do rim é ali atrás, bem pertinho da coluna, e ele invade, o crescimento do tumor invade a raiz nervosa e pode dar uma forte dor lombar. 30% dos casos geram bastante emagrecimento, falta de apetite, muita palidez, cansaço e às vezes sinais de febre.
Isso em 30% dos casos. A maior parte dos casos, os tumores são silenciosos de rim, sem sintoma algum. Quando a doença está mais avançada, ela aumenta o abdômen. Então, você tem distensão do abdômen com líquido, que nós chamamos de ascite, dentro do abdômen. E você já consegue palpar as grandes massas. Quando nós colocamos a mão no abdômen do paciente, nós sentimos aquele volume enorme. Aquele volume acaba comprimindo os vasos linfáticos e os linfonodos, e nós temos aí um forte inchaço nas pernas. As pernas ficam extremamente inchadas. Falta de ar e tosse quando já existe a metástase pulmonar do câncer de rim, que é um dos locais mais frequentes de metástase. Dores ósseas, fraturas ósseas quando existe nos tumores avançados a metástase óssea. Dores de cabeça, muita tontura, visão dupla, perda de força muscular de um lado do corpo. Isso nos indica forte indício de metástase cerebral dos tumores muito avançados de rim. Como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito numa ultrassonografia, como eu falei muitas vezes, uma ultrassonografia de rotina, pega um tumor inicial e salva esse paciente. As tomografias, ressonâncias magnéticas, aí demonstram essa massa, que em geral é uma massa dura, sólida, ela fica bem evidente nesses exames. Os tumores de rim, ao contrário de outros tumores, raramente se faz a biópsia. Eles são muito característicos, o rim não é um órgão que gera massa. Quando ele gera uma massa sólida, em geral são tumores. Muitas vezes os tumores podem ser, a menor parte deles, benignos, né? Então, quando se suspeita da benignidade, se faz uma cirurgia, e durante a cirurgia se faz uma biópsia do rim com o anátomo, o patologista dentro da sala, para definir a conduta. Se for um tumor benigno, tira só parte do rim, só aquela onde está localizado o tumor, mas sendo um tumor maligno, em geral, eu vou falar isso mais detalhadamente do tratamento, em geral se faz a nefrectomia total. Qual é a história natural dessa doença? Então, a maior parte dos tumores renais, eles evoluem de forma bem lenta durante muitos anos. Eu já tive pacientes que tiveram uma evolução de tumor renal de 10 anos. Outros, dependendo do tipo de tumor, é bem rápido, em menos de um ano já está com metástases. O tumor pode invadir as estruturas locais, ele pode sair de dentro do rim, pegar ao redor do rim, na camada gordurosa que reveste o rim, ele pode extravasar a cápsula renal e atingir os vasos. Aí a grande possibilidade dele emitir as metástases. Ele pode acometer os linfonodos, os gânglios abdominais, ele pode atingir os gânglios do mediastino, que é aqui a parte do tórax, perto entre o coração e o pulmão. Ele pode atingir os linfonodos, inclusive aqui acima das clavículas. Nesses casos, esse tumor já invadiu os pulmões, ele pode invadir o fígado, o cérebro, como eu já disse, e os ossos. Como é que nós vamos tratar o tumor? Primeiro, os médicos fazem o estadiamento do tumor. Então, existe 4 estadios ou estágios. Então, você tem que pesquisar nas tomografias. Quando existe um tumor localizado no rim, além da tomografia de abdômen, vai se fazer a tomografia do tórax. Muitas vezes uma cintilografia óssea para pesquisar metástases ósseas. No estádio 1, que é o menos grave, o tumor tem até 7 centímetros e está apenas confinado ao rim.
Então, esse é um bom prognóstico de cura. No estadio 2, o tumor já ultrapassou os 7 centímetros, mas continua confinado ao rim. Também tem bom prognóstico. No estadio 3, ele infiltrou o tecido gorduroso, infiltrou a veia renal e os linfonodos. Já é um estadio mais grave. No estadio 4, ele já é metastático. Ele já invadiu pulmão, fígado e ossos, muitas vezes. Nós também analisamos o grau de diferenciação. Se o tumor é bem parecido com a célula original do rim, ele é dito bem diferenciado e ele é muito menos agressivo. Quando ele é indiferenciado, quer dizer que as células tumorais são extremamente diferentes das células originais do rim, ele é chamado indiferenciado e ele é muito mais agressivo. O menos grave de todos os tumores renais são os tumores de células claras, que correspondem a 70% dos tumores de rim. O mais grave de todos os tumores renais são os tumores sarcomatoides papilíferos e os tumores do ducto de Bellini, são extremamente graves. E como você pode evitar o câncer de rim? Principalmente parar de fumar, emagrecer, ter uma atividade física, uma dieta rica em fibras, com frutas, vegetais, legumes, procurar controlar a pressão arterial, evitar ao máximo o consumo de transgênicos. Hoje em dia o trigo, a soja e o milho são transgênicos, procurar esses alimentos orgânicos e não transgênicos, procurar os alimentos com menos agrotóxico ou sem agrotóxico, sempre que possível, principalmente o tomate, né, que tem bastante agrotóxico, evitar leite e derivados, né, porque a caseína e a quantidade de hormônio presente nos leites hoje é enorme. Evitar carne vermelha, que é metionina, procurar comer mais carnes brancas. Bebidas alcoólicas também. Os tratamentos, em geral, nos tumores menores que 7 centímetros, a cirurgia resolve, a cirurgia cura. Aí a conduta do médico, em geral, é optar pela nefrectomia radical, né, quando é possível. Em geral por via laparoscópica ou por robótica. Raramente hoje se faz a céu aberto, aquelas cirurgias extensas abertas. Quando existem casos de tumores bilaterais nos 2 rins, e aí nesses casos, para não pode tirar os 2 rins do paciente, então faz a opção de fazer a nefrectomia parcial, tirar só a parte do rim onde existem os tumores. Nos tumores entre 3 e 4 centímetros, que são bem pequenos, hoje se faz agulhamento, chama-se radiofrequência. Então, a agulha emite ondas que aumenta a temperatura do local e destrói o tumor. Ou, ao contrário, se faz crioterapia, que é o congelamento do tumor e a destruição através do congelamento. Em pacientes idosos com tumores renais, dependendo do caso, não se faz nada. Não se opera um paciente de muita idade, considerando que 70% desses tumores são de células claras e que, portanto, são muito pouco agressivos e têm um crescimento bastante lento. O tratamento do estadio 2 e o estadio 3, que são os tumores acima de 7 centímetros, também se faz a nefrectomia total, radical, e a remoção de todos aqueles tecidos ao redor dos linfonodos, do tecido de gordura ao redor do rim, onde pode haver invasão de alguma dessas células. E no estadio 4, que é o estadio já com as metástases, os tratamentos são imunológicos, se o paciente tiver boas condições, porque os tratamentos são bastante agressivos. A terapia anti-angiogênica, uma terapia que diminui a quantidade de vasos que chegam ao tumor, né, como o everolimo e outros. A radioterapia,
às vezes cirurgias para retirada das metástases, tudo isso é feito. E o que nós fazemos dentro da homeopatia? Da homeopatia nós trabalhamos muito com os imunomoduladores homeopáticos, que é um trabalho no sistema imunológico sem efeitos colaterais. Eu tenho acompanhado alguns pacientes meus, como eu já comentei nesse vídeo, pacientes que demoraram muitos anos, 10 anos, para poder ter um desfecho, né, com metástase. Então, nós vamos controlando com os imunomoduladores homeopáticos, que aumentam a resposta imunológica. Isso é um diferencial no hemograma do paciente. Nós conseguimos aumentar o número de monócitos e, com isso, os macrófagos, que são grandes células de defesa. Nós temos usado isso para todos os tipos de tumor, mas em paralelo ao tratamento oncológico habitual. Em geral, nós orientamos bastante a dieta, com tudo isso que eu já comentei anteriormente nesse vídeo. Nós usamos ervas chinesas para melhorar a função do rim, além dos imunomoduladores e de outras homeopatias para o emocional. E falando emocional, eu separei aqui algum texto dos conflitos emocionais que podem ser responsáveis pelo câncer renal. Conflito relacionado a escolher entre o bom e o mal. O que é para mim o certo ou errado? Esses conflitos que se prolongam entre tomar decisões e não saber o que é o melhor podem levar a tumores de órgãos duplos. A pessoa não tem certeza, sempre está em dúvida do que escolher. Conflito existencial no território mais íntimo meu, um relacionamento difícil com um filho, às vezes um filho já com bastante idade dentro de casa, criando problemas para a família. É um conflito de medo existencial, porque o meu território íntimo não está bem estruturado, né? Eu gostaria que tivesse acontecido coisas que não aconteceram e hoje eu não tenho mais escolha. E o que eu estou fazendo aqui? Né? Começa a questionar, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Tiraram o meu chão, eu não tenho mais condição de escolha. Eu estou em perigo de vida ou de morte. Eu estou com medo de me afogar nesses problemas. Então, isso é retirado da nova medicina germânica, na nova medicina alemã, que correlaciona o tipo de tumor com o tipo de emoção ou de conflito extenso, né, prolongado, que acontece durante anos da vida da pessoa e que pode levar ao tumor renal. Como eu já falei, os fatores de risco também são importantes, não são só as questões emocionais, são também os fatores de risco, principalmente o cigarro, né? O cigarro tem sido um grande problema, ao redor do mundo, né? O cigarro não só aumenta o câncer de pulmão, isso é óbvio, mas principalmente os cânceres de bexiga são extremamente frequentes, os cânceres de esôfago, né? Os cânceres de língua, de boca, tudo devido ao uso do cigarro, do alcatrão, da nicotina. Então, isso é um alerta importantíssimo. Eu quero sempre deixar claro que a ultrassonografia do abdômen, feita anualmente, é de extrema importância, principalmente acima dos 50 anos de idade, né? Os pacientes, nós todos devemos fazer, não só a ultrassonografia, mas também a colonoscopia, né? Porque os casos de câncer de intestino são bastante frequentes hoje em dia. Então, ainda a colonoscopia é extremamente importante, ok? Se você tem alguém na sua família que já teve um câncer de rim, fique atento, porque a possibilidade de ter um câncer de rim aumenta muito. De um modo geral, em termos de alimentação, o que nós temos sempre visto são dietas ricas em gordura,
ricas em condimentos, muito tempero, muito alho, muita cebola, muita pimenta. Isso não pode fazer bem para os nossos rins. Nós temos que lembrar que nós temos que cuidar dos nossos filtros, né? O filtro do fígado é o primeiro filtro, e tudo que passa pelo fígado acaba passando pelo rim. É feito por eliminação renal e muitas vezes com sobrecarga, né? Na medicina chinesa, toda vez que nós temos excesso de calor e umidade, nós temos condições de proliferação celular. Dentro da medicina chinesa, a estagnação de energia, a estagnação de sangue gera calor naquele órgão e pode levar à proliferação celular. Eu sempre dou um exemplo de um feijãozinho. Você quer plantar um feijão. Se você regar e colocar no sol, regar e colocar no sol, umidade e calor, você tem proliferação celular. Quando você tem excesso de calor, que é gerado pelo metabolismo do fígado, esse calor se distribui, pode atingir os rins. Esse calor, quando é prolongado, ele invade o meridiano do baço, retém umidade. Então, quando você tem esse dueto entre umidade e calor, você tem, então, proliferação celular, né? E um terreno propício, fértil, a todo tipo de câncer. Hoje a gente está falando mais do câncer renal, né? A dieta com as leguminosas, com os cereais, são importantes. Cuidar da qualidade de vida, fazer exercício físico é extremamente importante. Fazer o exame de urina tipo 1, muitas vezes passa desapercebido, a pessoa não faz. Eu não estou sentindo nada, eu não tenho dor para urinar, mas eu aconselho sim a fazer o exame de urina tipo 1, porque a hematúria, né, que é o sangue no rim, o sangue na urina pode ser microscópico e você pode não notar no vaso no dia a dia. E aquela urina microscópica, aquela hematúria microscópica pode ser um sinal de alerta. Algumas pessoas vão fazer ultrassom renal e veem cistos no rim. Existem vários tipos de cistos renais. A maior parte deles são cistos simples, que no padrão Bosniak 1, que é a classificação dos cistos nas ultrassonografias, mas existem padrões de cistos mais complexos, hemorrágicos, que têm que ser acompanhados. Existem pessoas que já têm um padrão hereditário de rim policístico e que gera hipertensão arterial. Tem que se tomar muito cuidado com esses pacientes, observar como vai evoluir, né, essa hipertensão, chamada hipertensão essencial, hipertensão maligna, ocasionada pela quantidade de cistos renais, né? A quantidade pode ser bastante importante. Esses pacientes têm que ser acompanhados de perto pelo cardiologista e pelo nefrologista, e os cistos complexos muitas vezes têm que ser retirados, né? Esses cistos grandes que aumentam a ureia, aumentam a creatinina, que são os exames de sangue que mostram-nos como estão a função renal. Isso é extremamente importante. Então, como eu já falei no começo do programa, acima de 50 anos já tem que fazer sempre uma ultrassonografia. Hoje nós já fazemos isso com muito mais antecedência. Nos pacientes jovens que têm hipertensão, o rim tem que ser acompanhado de perto. Muitas vezes são garotos de 20 e poucos anos que têm história familiar de cistos no rim, né? De cistos, policistos nos rins. Esse jovem já tem que ser acompanhado de perto para evitar uma surpresa em relação a cistos complexos que levam à insuficiência renal. Controle da hipertensão arterial nos jovens também é muito importante, enfim. Nós temos aí várias situações para acompanhar. No meu livro,
que vocês têm aqui, Guia Prático de Medicina Chinesa, eu tenho um capítulo inteiro para falar de rim, né? O rim na medicina chinesa é um capítulo até bem ilustrado, onde eu mostro totalmente as estruturas renais, né? E aqui você vai ter a anatomia dos rins, a função dos rins, que principalmente, obviamente, é de eliminar as substâncias tóxicas, né, oriundas do metabolismo, como a ureia e creatinina, e você tem a fisiologia renal. Depois eu falo, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Até já!